Destino, livre-arbítrio e karma. O destino. Nosso destino não é o produto de nosso passado, nossas ações passadas não nos impelem para o futuro, nossas ações passadas impedem nosso desenvolvimento. É a energia potencial daquilo que escolhemos, a nossa intenção, que cria nosso destino e nos conduz pela vida. Nossas escolhas criam um vácuo à nossa frente, que nos puxa ao longo de nosso caminho de vida escolhido. É nesse vazio de potencialidade pura, que nossa vida se desenvolve. Já escolhemos nosso destino, antes deste momento presente, então agora devemos deixar ir e permitir que ele se manifeste neste eterno momento presente. Não quero dizer que devemos apenas sentar e esperar passivamente que uma nova vida caia em nosso colo. Temos que nos envolver com a vida no momento presente, para garantir que não perdemos as oportunidades de crescimento da vida. Nossas ações passadas e nossas velhas crenças limitantes nos impedem de alcançar nosso potencial total. As partes de nós que estão presas ao passado, exílios e estruturas do ego, são a resistência que impede nosso desenvolvimento. Para avançarmos livremente, precisamos curar as partes que nos impedem. O livre-arbítrio. Nossa abordagem da vida pode influenciar nosso destino, mas não podemos controlar diretamente o que a vida envia ao nosso caminho, simplesmente decidimos como vamos responder a isso. É aqui que nosso livre-arbítrio entra em jogo. Mas quanto livre-arbítrio realmente temos, se vivermos a maior parte de nossa vida no piloto automático? A vontade não é livre se for limitada pelos efeitos de nossos comportamentos condicionados. A vontade só é livre se tivermos consciência suficiente para usá-la de maneira ponderada. Sem percepção consciente, não podemos responder, podemos apenas reagir. A vontade é uma qualidade essencial da alma. Se essa qualidade de nossa alma for identificada pelo ego, não teremos acesso à nossa vontade essencial, só teremos acesso à versão mentalmente construída da vontade do ego, a falsa vontade. A falsa vontade é rígida e teimosa, e é mais adequada à resistência do que à ação positiva. A falsa vontade é baseada nos medos do ego e nas estratégias de enfrentamento, que frequentemente entram em conflito com a vida ou vontade universal. Podemos conscientemente exercer nossa vontade de trabalhar com o fluxo natural da vida, podemos conscientemente exercer nossa vontade de resistir ao fluxo natural da vida, ou podemos inconscientemente deitar e não fazer nada. Um peixe sábio nada ativamente com o fluxo e faz um grande progresso. Um peixe estúpido nada ativamente contra o fluxo e não chega a lugar nenhum, exceto ficar muito cansado. Um peixe adormecido segue passivamente o fluxo, mas não aprende nada, porque está dormindo. O desenvolvimento da consciência requer percepção e ação, vontade. Obter o equilíbrio certo requer consciência contínua das mudanças sutis nas correntes da vida. Quando nos sintonizamos com a vida e nos envolvemos ativamente com ela, nossas vidas se abrem com uma sensação de fluxo, facilidade e graça. A graça ocorre quando permitimos que a vida se desenvolva naturalmente dentro de nós e flua através de nós sem qualquer resistência. A vontade não é uma força a ser exercida sobre o mundo. Não há expressão externa de verdadeira vontade, ou tentativa de fazer as coisas acontecerem. A verdadeira vontade é a base firme, porém flexível, sobre a qual nosso verdadeiro ser se firma. É desse núcleo inabalável que nossa intenção flui através de nós em total alinhamento com a vida. A intenção é comprometer-se conscientemente com a maneira como vamos viver nossa vida. Todas as manhãs, podemos simplesmente declarar nossa intenção de evoluir espiritualmente, psicologicamente, criativamente, intuitivamente, pacificamente e pacientemente para um ser desperto e iluminado. Uma vez que nossa intenção tenha sido definida, devemos abandonar qualquer agenda sobre como ou quando ela ocorrerá. Devemos abandonar todo o investimento no resultado e deixar isso para a vida. O karma.
Karma é uma palavra sânscrita que significa ação, mas geralmente é entendida como significando as consequências de nossas ações. A palavra karma é comumente usada para indicar mau karma, e a palavra mérito é frequentemente usada para indicar bom karma. As estruturas do ego são um dos principais mecanismos pelos quais o karma opera, de duas maneiras. 1. As estruturas do ego são a causa primária de nosso mau karma, ou seja, elas são responsáveis pelo mau comportamento que gera mau karma. 2. As estruturas do ego são o mecanismo pelo qual experimentamos os efeitos, ou consequências, de nosso mau karma, ou seja, nosso sofrimento desnecessário é o resultado de nossas estruturas de ego sendo acionadas. O sofrimento resultante das estruturas do ego é desnecessário, porque não está diretamente relacionado à evolução do self. O self pode escolher experimentar sofrimento, por exemplo, uma doença terminal, para crescer e evoluir. Isso é sofrimento necessário, não é karma. O caminho escolhido pelo self ao longo da vida é o caminho ideal para o desenvolvimento de nossa consciência. É rápido e direto, levando-nos apenas aos lugares que precisamos ir. E desde que aprendamos com nossas experiências, não precisamos voltar-lá. Envolve apenas a dor necessária ao nosso crescimento, nem mais, nem menos. O caminho do ego pela vida é lento, indireto e repetitivo. Isso resulta em muito sofrimento desnecessário, sofrimento que trazemos sobre nós mesmos, como consequência de escolhermos o caminho do ego. Agora, há uma grande definição de karma. O sofrimento que trazemos sobre nós, como consequência de escolhermos o caminho do ego. Karma não é justiça ou retribuição divina. Não é olho por olho, ou que vai, volta. Karma é o universo que busca restaurar o equilíbrio, mas não da maneira que as pessoas normalmente pensam. Karma está armazenado dentro de nós, por nós. Karma é o que escolhemos nos agarrar, crenças, histórias, justificativas, princípios, pensamentos, emoções e mágoas. Este é o mecanismo pelo qual karma é armazenado. Karma se manifesta como resultado de nossas emoções e pensamentos negativos, por exemplo, medo, vergonha, culpa, raiva, arrependimento, ódio, aversão, não em relação a outras pessoas, mas em relação a nós mesmos. Se deixarmos tudo isso ir, podemos ser livres. Se nos aceitarmos totalmente, e nos perdoarmos totalmente, podemos ser livres. O que faz um assassino sentir a necessidade subconsciente de ser assassinado em uma vida futura e sua própria culpa, vergonha e arrependimento subconsciente? Ele acredita erroneamente que só pode perdoar a si mesmo depois de ter sofrido o mesmo destino de sua vítima. Mas não precisa ser assim. Se o assassino pode curar sua própria culpa, vergonha e arrependimento com aceitação amorosa, não há necessidade de sofrer o mesmo destino, porque já aprendeu a lição, o caminho mais fácil. A maneira mais difícil envolve todo o sofrimento desnecessário, que subconscientemente impomos a nós mesmos. O ciclo contínuo de vítima, atacante, etc. A maneira mais difícil não restaura o equilíbrio, apenas mantém o pêndulo do karma oscilando de um lado para o outro. O equilíbrio só é verdadeiramente restaurado quando todas as crenças e emoções negativas associadas às nossas ações forem neutralizadas. Uma nota: não estou de forma alguma sugerindo que todas as vítimas de assassinato devem ter sido assassinos em vidas anteriores. Estou apenas usando um cenário para ilustrar um possível mecanismo de karma. A raiz de todo o mal. O mundo é o ambiente perfeito para o desenvolvimento da consciência humana. Tudo o que ocorre no mundo acontece por uma razão, e essa razão é o desenvolvimento da consciência. Portanto, devemos parar de resistir à vida, parar de julgar tudo, e parar de querer que as coisas sejam diferentes, porque tudo é perfeito e serve a um propósito maior. Tudo, não importa o quão errado ou mal possa parecer, acontece por uma razão, e essa razão é o desenvolvimento da consciência.
O ego mente raramente, pode compreender as razões intrincadas pelas quais coisas ruins acontecem, então ele recorre a julgamento, culpa e condenação. O mau comportamento é o resultado de estruturas do ego altamente perturbadas. As estruturas do ego são o resultado de traumas e confusão da infância. Traumas e confusão são o resultado da inocência, imaturidade e incapacidade de nossa jovem consciência para lidar com eventos desafiadores. Portanto, a origem do mal é a inocência. Não podemos voltar uma geração e culpar nossos pais por infligir nossos traumas de infância, porque foram produto de seus pais e de sua infância. E seus pais eram o produto de seus pais e de sua infância, e assim por diante. Então, no final das contas, não há ninguém para culpar. Simplesmente temos que assumir a responsabilidade por nossas próprias vidas, nosso próprio comportamento, nossos próprios impulsos e nossas próprias ações. Gratidão. Namastê.